7h03, antes de conversar aqui, de iniciar essa conversa com o presidente em exercício da Federação da Indústria do Acre, com o José Adriano, o empresário José Adriano, eu quero chamar a sua atenção para a Autoescola Vitória. A Autoescola Vitória, além das excelentes promoções que ela está realizando, para você tirar a sua primeira habilitação, ganha habilitação para motocicleta, você pode fazer a mudança de categoria como eu, né, que está saindo da habilitação para poder dirigir uma van, um ônibus, um micro-ônibus, você precisa de uma outra categoria, é mais responsabilidade. Então a Autoescola Vitória te prepara para esse momento aí de você ter uma nova habilitação. Também para carreta, o salário é bom, você sabe que você ganha na carteira mais um quilômetro rodado. Quem tem uma carteira de motorista tem uma profissão, já pode começar a trabalhar. Muitos empregos de hoje são oferecidos e a pergunta é, você tem carro? Você tem habilitação? Você tem motocicleta? Porque se tiver, além do teu salário, você aluga o carro ou a motocicleta. E ainda vai dirigir e trabalhar no teu próprio carro. Autoescola Vitória, faça uma visita e você vai ficar satisfeito. Vá lá, 7h04 agora. Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom dia, Astério. Como é que vai? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Verão chegando, vamos falar de trabalho, vamos? Verão chegando, quais são as expectativas aí para esse verão? Para as obras, a gente sabe que muita chuva, a cidade foi alagada, está um pouco destruída, o dinheiro é curtinho, o que fazer para esticar? Como é que você vê isso, Adriano? Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui a oportunidade, Astério, de estar aqui no seu programa para ajudar um pouco a melhorar a autoestima do empresário acreano, porque passamos, infelizmente, por mais uma das maiores inundações que se tem registro nesse estado, né? Mas eu vejo com muito otimismo, toda vez que o verão começa, a gente melhora essas condições de horizontes melhores. E não podia deixar de ser diferente essas oportunidades que a gente vê com o início de um ano de 2015 não muito fácil, mas que a gente tem que levantar a cabeça. Crise econômica, o corte aí no orçamento de quase 70 bilhões. Exatamente. Né? Mas olhar para frente com otimismo, com empolgação, saber que a profissão da gente requer algum sacrifício em todos os setores. E a gente precisa caminhar para frente sempre. Então, estamos muito otimistas, espero em Deus a condição de produzirmos bem e, se Deus quiser, comemorarmos dias melhores pela frente. A gente tem as obras da Cidade do Povo que continuam, né? E algumas outras obras do governo do estado também. E existe mais alguma coisa assim a curto prazo por parte da prefeitura em relação às empresas, a vocês, aos empresários da construção civil dessa área? Com relação à Cidade do Povo, ele é um projeto de uma envergadura jamais vista nesse estado, né? Inclusive ele ultrapassa os governos. Então, é um projeto que nos satisfaz muito, que nos dá muita vontade de continuar acreditando, e a gente deve isso ao empenho do governador Tião Viana, que encampou essa luta junto com a gente, e a gente vê no projeto Cidade do Povo uma extensão de todos os projetos que a gente já trabalhou em governos anteriores. Uma continuidade, vamos dizer assim, da vontade de continuar fazendo, né? Com relação a novas propostas, nós temos dentro do Ruas do Povo em torno de mais de 280 milhões em obras sendo lançadas, o que nos deixa muito... Para esse verão agora. Para esse verão agora. 280 milhões em obras. Recursos já garantidos. Para as ruas, né? Para as ruas, né? É um projeto que vai ter sua continuidade e com certeza a gente vai estar melhorando. Nós estamos discutindo isso com o secretário do DEPASA, para darmos mais segurança. Então as pessoas da cidade que nos assistem, elas podem ter esta garantia de que haverá obras do Ruas do Povo neste verão? Sem dúvida nenhuma, é uma continuidade. O projeto não parou, o governador tem um compromisso e a gente... Isso anima todo mundo, né, que está aí, né? Olha, porque o inverno foi pesado, mês de maio chovendo, a gente sabe, a gente fala do inverno porque quando chove abre buraco, faz lama, topa bueiro, faz tudo. Eu, Astério, às vezes eu assisto bastante os noticiários, fico preocupado porque o prefeito Marcos Alexandre é um administrador incansável, né? E a gente vê que uma capital como a nossa, que passou por uma inundação tão profunda, merecia ter um pouco mais de consideração
quando de alguns depoimentos de pessoas que não conseguem ver as dificuldades que a gente tem no nosso estado. Nós somos uma bacia sedimentar e, por isso, o nosso solo ele requer algum tipo de trabalho de forma mais cadenciada, vamos dizer assim. Nós temos uma janela de verão de 4 meses e a gente faz um esforço danado para contribuir com a qualidade, com os prazos, mas infelizmente a gente sofre algumas interferências, algumas intercorrências. Burocráticas. Você faz a obra, tem que medir para pagar e atrasa o pagamento, não é fácil, né? Eu não diria que atraso de pagamento seja o nosso problema, né? Na verdade existe um pouco de gestão do empresário também, que pela vontade de fazer, ele fica muito dentro da obra, esquece da papelada, do escritório e tal. Mas a gente está trabalhando isso enquanto Federação das Indústrias, e setores organizados da indústria, Sinduscom, por exemplo, de fazer essa orientação e essa capacitação dessas gestões. Em relação à Semana da Indústria, né? Aí, vamos falar disso agora aí. Como é que vai ser? Qual é a programação? Bom, na verdade, a Semana da Indústria ela é comemorada a nível nacional, né? Iniciou-se ontem, dia 25 de maio, e aqui no estado do Acre a gente tem a obrigação e a responsabilidade de também comemorar alguns pontos positivos, apesar da situação a nível do cenário nacional. E para isso a gente estabeleceu alguns eventos durante a semana, né? Iniciou-se ontem, fizemos algumas matérias com a intenção de informar o empresário do setor industriário, reunimos com alguns presidentes que estão na cidade para a gente pactuar alguns encontros que vão ter durante a semana. A Federação da Indústria do Acre, ela pode dizer que este ano o Acre cresce nesta área? Como é que estão o fato de demissões? Porque a gente sabe, nós estamos vendo uma crise nacional, uma crise econômica, e que o setor da construção civil foi afetado, né? Foi afetado, o setor industrial está afetado, o campo já responde muito bem, um crescimento de mais de 5%, 6%, 7%. A gente pode dizer que aqui no Acre esse ano vai ter contratação, vai ter trabalho, há alguma diferença muito grande em relação a anos anteriores. Qual é a previsão da Federação da Indústria para a geração de emprego? Veja bem, essa pergunta ela é oportuna porque no cenário dos últimos 10 anos, o PIB da indústria ele cresceu em torno de 10%. Certo? E isso, considerando todos os problemas que a gente começou aprendendo como trabalhar, e agora nós podemos dizer que nós estamos num momento de maior maturidade. E a gente tem toda a certeza, não é falsa modéstia não, nós temos toda a certeza de que com a ajuda do governador Tião Viana, que é incansável em busca dos recursos... Fomenta muito, fomenta, né? O trabalho do governo é fomentar, por isso que ele fala, governador Tião Viana, por quê? Porque ele vai atrás da linha de crédito, ele vai numa instituição financeira, ele vai no governo federal, esse é o papel do governo. E ele tem um ponto mais importante, porque ele congrega todos os empresários, né, a trabalharem dentro do setor da indústria, voltado sempre para o incremento de novos negócios. Isso tem trazido uma empolgação para a gente também e que nos motiva. E acreditar que nós vamos crescer, eu diria que a estabilidade do nosso estado, ela é, por incrível que pareça, ela é diferente do resto do país. Enquanto você vê o cenário de outros estados, como São Paulo, que vive uma crise realmente há muito mais tempo que todos os outros estados, apesar de ser o maior estado da União, o estado do Acre, ele se mantém, e lógico, sempre considerando que isso é referente aos posicionamentos da bancada federal, da União da bancada federal, né, do governo do estado, de um prefeito que está aí incansável. E o setor da indústria, ele caminha nessa mesma direção. Nós representamos, enquanto setor da indústria, por volta de 15 mil empregos, né? E eu quero garantir a todos que esse número com certeza deve aumentar, porque nós temos aí projetos do governo. Graças a Deus, que boa notícia, viu? Projetos do governo. Você é um portador de boa notícia, porque tem muita gente agora esperando o emprego, né? Há de se falar das EPE, que temos aí já acertado aí algumas empresas que estão vindo de fora, e são novos incrementos, são novos postos de trabalho. Você imagina um call center desse aí empregar
o call center, um número de pessoas tão significativo, de forma muito pontual. Vai chegar a 6 mil jovens, né? E você levar em consideração também uma cidade do povo que vai empregar com certeza, nessa primeira etapa que o governador está dando ordem de serviço nos próximos dias, em torno de 2 mil postos de trabalho, vamos dizer assim, diretos e indiretos, só nesse primeiro momento. Considerando a construção das unidades que vem em seguida, aí você projeta isso aí para muito mais. Então eu estou otimista, sim, o número de empregos deve crescer. É lógico que a gente não pode esquecer que sofremos influência do cenário nacional. Muitas pessoas são agressivas quando falam do corte, mas o corte, ontem eu estava conversando com um empresário, um amigo nosso, dizendo que corte do orçamento, o nosso orçamento ele é votado de forma a projetar um futuro em cima de receita. Então, em cima de uma receita que não existe, então o corte também não existe. Se for, não, é uma legislação, uma lei. Existe porque é um corte de uma vontade de fazer. Sim. Mas aquilo que está concretizado, ele vai se manter. Então o que a gente tem que fazer é acreditar que nós somos capazes de fazer obras como a Cidade do Povo, como o Parque da Maternidade, como um call center numa velocidade como foi feita. Esse tipo de cenário, ele nos afeta sim. Mas quem tem um governador e um prefeito, uma bancada federal que está aí com vontade de fazer, nesse momento, com certeza estão unidos, né? A gente tem uma vontade muito grande de fazer e nós vamos correr atrás, sem dúvida nenhuma. Presidente, com a conclusão da ponte do Rio Madeira, em 2017, a previsão, o senhor acha que vai melhorar a nossa indústria, os preços devem cair? Como é que vai ficar essa questão? Porque é uma expectativa muito grande a ponte do Rio Madeira, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive é um projeto que a Federação das Indústrias tem feito um monitoramento com relação ao acompanhamento da obra, porque ela é de suma importância para a gente. Você imagina que hoje, sem essa ponte, nós somos uma ilha, do ponto de vista da logística nacional. E nós já brigamos por essa ponte. Esse é um projeto que a gente já tem um anseio há muito tempo. E o senador Jorge Viana, o governador Tião Viana, toda a bancada federal, nós fazemos contato com eles periodicamente para nos manter informados com relação ao andamento das obras. E a gente tem promovido algumas visitas, o próprio governador já foi com a bancada estadual também. É um projeto, sem dúvida nenhuma, de suma importância para viabilizar melhores dias do ponto de vista dos preços, sem dúvida nenhuma, sobre todos os aspectos, tanto da parte de insumos, de materiais, de construção, como para todo o comércio em geral, né? Se você imaginar que você vai ter reduzido esse tempo de Porto Velho a Rio Branco, você imagina a vontade de fornecedores do centro-sul do país de poderem vir sem ficarem naquela calamidade de um isolamento como aconteceu no ano passado. Ok. Bom, presidente, conversei aqui com José Adriano, presidente em exercício da Federação da Indústria do Acre. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Acho que é a primeira vez. Sem dúvida. Pois é, mas tem que voltar outras vezes, viu, Adriano? Deus quiser. Muito obrigado. Tenha um bom dia. 7h16, eu vou para o intervalo comercial. Volto daqui a pouquinho com notícias do esporte com a Jane Silva. Já, já.